Olá, seja muito bem-vindo. Esse curso de especialização em Direito Processual Civil. É uma honra muito grande esse convite. Agradeço a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo pela oportunidade, pelo convite de lecionar esse tema relevante, tanto do processo individual quanto do processo coletivo, né? E o tema mais especificamente que nós vamos tratar está inserido no módulo 5, referente aos impactos do Código de Processo Civil, o Código de 2015, no processo coletivo, né? E vamos tratar do tema dos recursos. Muito bem, então, impactos do Código de 2015 no processo coletivo, com ênfase aqui ao estudo dos recursos, né? Existe, como nós sabemos, um microsistema voltado à tutela coletiva, voltado à tutela dos direitos transindividuais, meta-individuais ou supraindividuais, microsistema ou mini-sistema, alguns preferem chamar assim, que é composto por normas que se integram, há uma integração principalmente entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, as duas leis principais, além de outras leis que compõem este micro ou mini sistema, né, como a Lei do Mandado de Segurança, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Cidade, enfim, há diversos diplomas legislativos que integram este microsistema, que ainda é iluminado, vamos dizer assim, num primeiro momento, pela aplicação do Código de Processo Civil. Nós vamos ver de que forma o Código de Processo Civil integra este microsistema. Evidentemente que o integra de maneira subsidiária, não é uma lei completamente adequada à tutela dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, mas fornece a este microsistema de tutela coletiva soluções em determinadas hipóteses, né? Soluções que são importantes e necessárias em determinadas hipóteses. Muito bem, eu estou começando por fixar bem estes pontos referentes ao microsistema da tutela coletiva. Afinal, nós precisamos entender a influência que o Código traz ao sistema recursal do processo coletivo, né, passa pela compreensão, que eu fixo agora, portanto, né, relacionada à integratividade entre as normas principais, Código de Defesa do Consumidor e Lei da Ação Civil Pública. Então, uma integratividade desse microsistema processual coletivo. Nós não temos no Brasil um Código de Processo Coletivo. Já tivemos projeto legislativo nesse sentido, mas, enfim, nós não temos um código específico para a tutela. Não um código, nós temos um sistema, um microsistema voltado a esta tutela, composto essencialmente por duas grandes normas, chamadas de normas de reenvio, como você vê aqui na tela. Sobretudo o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, que, aliás, a Lei 7.347 de 85, este artigo 21 não é originário e foi inserido, né, na Lei da Ação Civil Pública pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, isso criou uma referência, uma referibilidade, um reenvio de normas. O artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública nos remete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 90 nos remete à Lei da Ação Civil Pública, né,
e aí se forma esta interação entre duas leis importantes. É claro que este microsistema não é composto apenas por estas duas leis, conforme mencionado há pouco. Há diversas outras leis citadas aqui exemplificativamente, né? A Lei da Ação Popular, que é uma das mais antigas, né? Lei 4.717 de 1968, a Lei de Improbidade Administrativa 8.429/92, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Mandado de Segurança, enfim, uma infinidade. E olha o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública aqui no canto do vídeo. O artigo 21 diz que aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos, difusos coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que institui o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Aí nós vamos ao Código de Defesa do Consumidor. O artigo 90 diz: aplicam-se às ações previstas neste título as normas da Lei da Ação Civil Pública, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Pois bem, está aí evidenciada esta referibilidade, né, este reenvio de uma norma a outra, e isto é extremamente importante. Faço um brevíssimo registro aqui, para que você compreenda bem. Foi a Constituição de 88 que determinou a elaboração de um Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Só que você precisa ter em mente que este código, a Lei 8.078, ele tem normas materiais, normas processuais. Normas que criam microsistemas normalmente, né? Este é um movimento do século XX. O movimento do século XIX foi um movimento das grandes codificações, o do século XX, da criação de microsistemas normativos. Essas normas que criam microsistemas, elas são normas híbridas, diferentemente dos códigos. São normas híbridas porque, assim você constata no Código de Defesa do Consumidor, ele tem disposições de direito civil, responsabilidade civil, de direito penal, tem crimes definidos no Código de Defesa do Consumidor, sanções administrativas, previsão de órgãos administrativos, disposições processuais. Então, isso é uma característica das leis que compõem, que formam microsistemas, são leis híbridas. E aí é o ponto essencial que justifica esta advertência que eu estou fazendo. O Código de Defesa do Consumidor, principalmente no seu aspecto processual, ele não se limita à tutela do consumidor, à tutela coletiva dos direitos do consumidor. A sua parte processual é aplicável não só aquela que topograficamente vem a partir do artigo 81 e mais especificamente no artigo 91, com ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, mas as suas disposições processuais, e cito como exemplo o artigo 6º, inciso 8º, que trata da inversão do ônus da prova, as suas disposições processuais são aplicáveis a todo microsistema de tutela coletiva. Então não cometa o equívoco de achar que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que exclusivamente tutela o consumidor. Não é bem assim, ok? Voltando aqui ao estudo do nosso microsistema, nós vamos perceber que este é um ponto pacífico, né? Malgrado existam discussões doutrinárias, até sobre a ideia de microsistema ou não, que não é uma ideia que surgiu no Brasil, né? A doutrina italiana sempre falou em microsistemas normativos, né? Então, isto, malgrado a discussão acadêmica, teórica, é reconhecido pela jurisprudência, veja, o STJ, na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, nós não vamos buscar, preste atenção, num primeiro momento, a solução no Código de Processo Civil.
Nós vamos buscar a solução dentro do microsistema, das leis que compõem o microsistema. Então, na falta de um dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é quinquenal, prazo de 5 anos, e aí está um critério hermenêutico. Olha como o STJ reconhece: a lacuna da lei da ação civil pública é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microsistema de proteção dos interesses individuais. Então, nós não vamos buscar imediatamente a solução em uma lei que não integre diretamente o microsistema normativo. Nós vamos buscar, no primeiro momento, a solução no âmbito do microsistema normativo. E este é o ponto essencial. Então, nós podemos, assim, resumir e fechar o nosso raciocínio neste momento, né? Nós temos a aplicação do Código de Processo Civil também às ações coletivas. Uma aplicação subsidiária, né, que eu vou comentar agora, porque no próprio artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, eu havia suprimido uma parte, ele estabelece: aplicam-se as ações previstas neste título às normas da Lei da Ação Civil Pública, mas também do Código de Processo Civil, artigo 90, aqui no canto. Então, a regra é a seguinte: fixe o critério hermenêutico para a solução de problemas nas situações de lacuna. Claro, havendo lacuna, nós vamos buscar a solução no microsistema. Claro, a solução compatível com os princípios do microsistema voltado à tutela dos direitos transindividuais. Então, resumindo, eu tenho um problema, eu busco a solução do problema na lei específica. Então, é uma ação civil pública que está em curso, tem solução na lei da ação civil pública? Ou no Código de Defesa do Consumidor? Não encontrando solução, eu passo para a segunda etapa. Eu vou procurar a solução dentro das normas que compõem o microsistema voltado à tutela coletiva. Por fim, não encontrada a solução no microsistema, eu vou buscar a aplicação, no primeiro momento, trabalhamos essa ideia, subsidiária do Código de Processo Civil, por exemplo, para pleitear a tutela provisória, né? Um exemplo aqui: eu tenho um problema, eu posso discutir se há ou não incidência de tutela provisória regulada pelo Código de Processo Civil no âmbito das ações coletivas. Olha, me parece, não pode haver dúvida, né? Afirmativa a resposta. Pois bem, e uma outra questão agora que decorre, olha só, já impacto do Código de Processo de 2015, né? Impacto extremamente importante. A aplicação do Código de Processo Civil às ações coletivas, não só a aplicação subsidiária determinada pelo microsistema, pelo artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, mas a chamada aplicação supletiva, que não se confunde com a aplicação subsidiária. Na aplicação supletiva estabelece-se, eu vou devagar sobre isso com um pouco mais de detalhe em seguida, e é muito importante este tópico. Eu quero que você resolva todos os problemas, não só os problemas relacionados aos recursos. Na aplicação supletiva há um diálogo das fontes, no sentido de que as normas se complementam. E veja, a ideia da aplicação supletiva decorre do Código de Processo Civil de 2015. Isto ainda não repercutiu como deveria repercutir na jurisprudência. Muitos passam pelo artigo 15 do Código de Processo Civil e o fazem muito rapidamente, falando: é uma aplicação subsidiária. Não é bem assim.
Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, e este rol é exemplificativo, evidentemente, as disposições deste código lhes serão aplicadas. Alguém tem alguma dúvida, por exemplo, quanto à aplicabilidade no processo penal? Não, então o rol aqui do artigo 15 é exemplificativo. As disposições deste Código de Processo Civil lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Este é o ponto, esta é a novidade do Código de Processo de 2015. Então, fique atento a este ponto, porque esta é uma novidade. A ideia de que não é simplesmente uma aplicação subsidiária. Supletiva, uma aplicação supletiva nos leva ao seguinte raciocínio: eu tenho mais de uma norma que pode regular o mesmo fato jurídico, ou o mesmo fato jurídico aqui no sentido amplo. Eu tenho uma mesma norma. Pois bem, se eu tenho mais de uma norma, eu não vou procurar necessariamente a solução pelos critérios de especialidade, pelos critérios de anterioridade. Nós estamos falando de conflitos normativos na modernidade. Não venha aplicar apenas e exclusivamente soluções do século XIX para resolver problemas do século XXI. Do século XIX, do século XX, nós precisamos entender que os conflitos normativos na atualidade são solucionados por outros critérios, porque às vezes a ideia do critério da especialidade não leva à melhor solução. Aquela ideia de que o Código de Processo Civil, por ser norma geral, não se aplicaria a um microsistema específico. Olha, não é bem assim na atualidade. Nós temos que estabelecer e invocar a teoria do diálogo das fontes, né, para resolver conflitos normativos na pós-modernidade, ou seja, na contemporaneidade. A teoria do diálogo das fontes, né, que foi trazida ao Brasil pela professora Cláudia Lima Marques, né, notória civilista, consumerista, enfim, jurista, a professora Cláudia, das mais brilhantes juristas da pós-modernidade, né, ou seja, da contemporaneidade, e faço aqui algumas citações que são fundamentais para que a gente compreenda bem esta questão. Nós temos que reconstruir a coerência do sistema de direito ou de uma ordem jurídica nacional em tempos pós-modernos, em tempos de fragmentação, de internacionalização, ou seja, fragmentação, várias leis regulando o mesmo fenômeno, internacionalização, os impactos das normas de direito internacional dentro da ordem jurídica, a questão da eficácia normativa dos princípios e, portanto, dos valores consagrados nesses princípios, questão da hierarquia, ou seja, na ponderação à luz de conflitos em casos concretos, como determina o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 489, parágrafo 2º, né? Nós temos que ponderar, fala-se em flexibilização de valores, numa sociedade que é complexa, onde há pluralismo de fontes normativas. Então, a professora Cláudia Lima Marques invoca os ensinamentos do professor Eric Jaime, obras difíceis de serem encontradas aqui no Brasil, traduzidas. Ao analisar o reflexo da cultura da comunicação do direito, o professor Eric Jaime, um grande especialista nos conflitos internacionais, normativos internacionais, né, afirma que o fenômeno mais importante nesta sua nova teoria dos reflexos da pós-modernidade, do direito internacional privado, é que a solução dos conflitos de leis emerge agora de um diálogo entre as fontes, as mais heterogêneas. A gente pensa na solução de conflitos normativos para regular, por exemplo, o problema das pessoas com
necessidades especiais, toda aquela discussão, as pessoas com deficiência, como que nós vamos regular a solução dos conflitos que surjam neste momento, né? Os direitos humanos, os direitos fundamentais, constitucionais, os tratados, as leis, os códigos, todas estas fontes não mais se excluem, ou seja, não vão buscar necessariamente hierarquia, anterioridade ou especialidade, aqueles critérios tradicionais, ou não mais se revogam mutuamente, ao contrário, elas falam umas às outras e os juízes são levados a coordenar estas fontes, escutando o que as fontes dizem. Este é o ponto. O sistema jurídico pressupõe uma certa coerência. Aliás, este postulado normativo da coerência, essa é uma característica da modernidade. Há autores, como o professor Humberto Ávila, que fala que não existem só normas, princípios e normas regras, existem também os postulados normativos, os hermenêuticos e os aplicativos. Teoria dos princípios, Humberto Ávila. Postulados são normas sobre a aplicação de outras normas. E a coerência, por exemplo, para muitos, é um postulado e consagrado no Código de Processo de 2015, se você olhar nos artigos 926, 927, é uma exigência de coerência na solução dos conflitos normativos. O direito deve evitar contradição. O juiz, na presença de duas fontes com valores contrastantes, deve buscar coordenar as fontes num diálogo das fontes normativas. Então, nós vamos ter a aplicação simultânea, coerente e coordenada das plurimas fontes normativas. Depois pause o vídeo, se você quiser ler com mais calma. Isso é vantagem, né, da aula gravada, você pode parar se quiser ler todo o texto. O direito deve ser compreendido, em metáforas ciências da natureza, como um sistema de vasos comunicantes ou de diálogo das fontes, que permita a sua interpretação de forma holística. Então, o que eu estou dizendo para vocês é para que vocês não se limitem à solução de conflitos normativos pelos critérios clássicos e tradicionais, e também uma mera aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às ações coletivas. Este é o ponto. Voltando aqui para exemplificar um pouco mais, com o fenômeno da descentralização da produção normativa, ou seja, nós temos leis internacionais, leis nacionais, nós temos leis federais, estaduais, municipais, né? Então é um complexo de fontes normativas. Hoje não mais concentrada somente nos estados, e sim cada vez mais descentralizada e de soft law, sendo que as normas positivas não estão mais concentradas em códigos únicos. Isso é característica da superação das grandes codificações, né? Códigos únicos ou macrocódigos, como o Código Civil de 2002, mas em microcodificações, microsistemas. Bem exemplifica o direito do consumidor no Brasil, que passou a ser regulado em 1990 pelo Código de Defesa do Consumidor, e há uma variedade de leis especiais que influenciam, né, por exemplo, as leis da ordem econômica, que influenciam a solução das questões consumeristas, o próprio Código Civil. Então, há diferentes campos de aplicação, inclusive campos de aplicação subjetiva. Veja, nós já vamos encontrar aqui, chamo sua atenção para este ponto, nós já vamos encontrar julgados falando da importância da questão subjetiva na aplicação das normas, a questão da condição da pessoa na aplicação das normas. Por exemplo, nós não temos um estatuto do idoso, nós não temos um estatuto da criança e do adolescente, nós não temos das pessoas com deficiência. Ou seja, nós temos que buscar aplicar, às vezes a aplicação de uma lei, ela se dá pela condição subjetiva da parte.
Então eu quero saber se cabe denunciação da lide num processo. Eu tenho que fazer uma análise que é uma análise subjetiva da condição da pessoa. Uma denunciação da lide num processo, mas cujo postulante é um idoso. Opa! Né? Há que se ponderar aqui na melhor solução dos conflitos normativos, que é o que vai ser dito aqui, né? Diferentes campos de aplicação subjetiva e material. A matéria regulada. Então eu tenho que olhar a matéria regulada e também a condição subjetiva da parte para resolver conflitos normativos, né? O Estatuto do Idoso reconhece a vulnerabilidade especial da pessoa de mais idade, a partir de 60 anos. A jurisprudência pátria também é mais sensível aos danos a este grupo, reconhecendo-lhes danos morais coletivos. Em processo civil, a maior flexibilidade na aplicação das normas e princípios para garantir-lhes prioridade de tratamento. De fato, a condição subjetiva, não só a matéria que é regulada no caso concreto, tem que ser levada em consideração na solução de conflitos normativos. Aqui é uma decisão do STJ, que é citada pela professora Cláudia Lima Marques. Denunciação da lide, pessoa idosa, tramitação prioritária, razoável duração do processo. É vedada a denunciação da lide em processos nos quais se discuta uma relação de consumo, em geral, pelo aspecto material. Especificamente na hipótese de responsabilização do comerciante pelos defeitos apresentados pelos produtos por ele comercializados. Ora, sem descurar das ressalvas da jurisprudência do STJ, né, mas por encarar a hipótese peculiaridade concernente à idade avançada de um dos recorridos. Veja bem, olha a condição subjetiva da parte influenciando na solução normativa. Se socorre do Estatuto do Idoso para conferir-lhe prioridade, né? Não é a prioridade em função da idade, da condição de vulnerável da parte. E aí tem a garantia de razoável duração do processo. Vou resumir aqui, repito, se você quiser ler todo o texto é só pausar o vídeo, né? A regra formal de índole processual não deve prevalecer frente a um direito decorrente de condição peculiar da pessoa envolvida no processo, que tem nascedouro em diretrizes constitucionais, como se dá com a proteção do idoso. Ou seja, olha como houve a solução deste conflito normativo, né? Se deu pela aplicação da teoria do diálogo das fontes, invocando-se a condição especial da pessoa. Então, na análise das fontes que podem incidir em um determinado caso concreto, eu não vou analisar só a matéria objeto do litígio, eu vou analisar também a condição da parte, a condição subjetiva, a tutela dos vulneráveis, um dos pontos de maior avanço no direito brasileiro nos últimos anos, inclusive processual, né? E já repercutindo no STJ, olha este julgado aqui, recurso especial, né? 1.184.765, né? Citando Eric Jaime, citando a teoria do diálogo das fontes, né? A fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil. Eles têm que coexistir, tem que se estabelecer um diálogo e não uma revogação de uma lei por outra, ok? Eu vou terminar este bloco aqui a partir do momento em que fixamos critérios e regras hermenêuticas para solucionar os problemas decorrentes dos conflitos normativos. Então, o Código de Processo Civil de 2015 passa a ser mais uma norma incidente no microsistema da tutela coletiva, mas não só de forma subsidiária. Tem que ser aplicado de maneira supletiva, né? A partir do próximo bloco, nós já começamos a falar mais diretamente do Código de 2015, né, no âmbito da
tutela coletiva, tá bom? Então espero você no próximo bloco.